Então, gente, na aula de hoje vamos começar, iniciar uma série de outras que serão dedicadas à obra do, talvez, um dos maiores pensadores do século XX, que é o Martin Heidegger. Autor muito influente para ciências psi, sobretudo para a psiquiatria. Também, sua obra tem efeitos na psicoterapia, na psicologia clínica e uma relevância muito grande entre os psicólogos brasileiros. Fundamenta, aí uma série de trabalhos e de reflexões feitas no campo da psicologia, mas não apenas, um autor influente aí em diversas áreas do saber, principalmente desde a arquitetura, até a ciência política, a antropologia, as ciências sociais, a sociologia. Heidegger é um grande expoente, do pensamento da modernidade, e por que não dizer da pós-modernidade, ou dessa modernidade mais recente, modernidade tardia, que se dá, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. É um pensamento do período entre guerras, vai ganhando uma maturidade muito grande no período da Segunda Guerra e também transcende, a esse período, chegando à filosofia e à crítica internacional no pós-Segunda Guerra. É muito influente, como disse a psicologia, porque demarca uma nova forma de compreender esse fenômeno que nós chamamos humano. E aí é algo, que é já da própria fenomenologia que acabamos de ver. Heidegger nos provoca a relativizar isso que chamamos de humano a partir de uma atitude natural, dada por um tipo de pensamento que preponderou na Europa, segundo ele, no Ocidente, de uma forma geral, desde Platão, que é o chamado pensamento metafísico. É algo com quem e com o qual Heidegger vai se dedicar boa parte da sua obra. Também, talvez o melhor termo, com quem, com qual, seria também contra qual. Heidegger vai tecer um debate muito profundo, incluindo aí as questões do século XX, do século no qual ele é um grande pensador e por isso expressa muitas das suas contradições e questões desse período histórico que nós vivemos a consequência dele até hoje. De todos os pensadores que nós falamos até agora, embora contemporâneo à Rússia, de quem nós já falamos, mas o Heidegger avança um pouco aí, o seu pensamento cria uma repercussão maior que não chega até agora. Para não dizer que é um autor atual, porque debate problemas e questões para os quais a gente ainda, como humanidade, não resolveu, não encarou de perto. Mas vamos lá, eu estava dizendo que essa nova concepção, ou essa velha concepção de homem ou de humano interessa muito aos psicólogos, e para Heidegger é um problema muito forte, porque ele compreende algo, uma forma de pensar a realidade que foi se cristalizando no Ocidente a partir do pensamento platônico, que demarca um esquecimento que tem consequências muito sérias do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista da produção e da compreensão
da realidade. O pensamento metafísico. O pensamento metafísico, eu já adiantei um pouco para vocês, ele é um pensamento que pensa o além da física, o para além daquilo que seria considerado o universo físico. O universo físico predado. Então, a metafísica, ela imagina, vamos dizer assim, em termos fenomenológicos, um mundo outro que, de algum modo, explica ou é a fonte do ser desse mundo que nos aparece. Essa distinção entre aparência e ser é muito presente, né? É algo que também o Heidegger vai se dedicar bastante quando ele vai dialogar com a metafísica, mas o próprio termo metafísica nos sugere um lugar ou uma sede do ser, né, que está distante ou está além da aparência. Isso porque, como o próprio Heidegger levanta, né, o conceito que nós temos de physis, a gente traduz aí como aquilo que é físico, né? O mundo físico é dado, então, assim, essa física descrever esse mundo, ele tem um sentido original esquecido, que é tudo Physis é a aparência, né? Cosmos se mostrando segundo aquilo que, a quem o Heidegger retoma, que é do pensador pré-socrático. Ele vê nesses pensadores, mas principalmente em Heráclito, de forma especial, um, uma relação com a physis, uma relação com o ser, e aí é uma palavra nova, muito distinta à que Platão terá. É essa relação, ela só vou escrevê-la aqui, e o Heidegger vai conversar, né, com os pré-socráticos para tecer aí uma crítica muito forte ao pensamento metafísico, ou aquele pensamento que mostra o ser, né, de acordo com algo que está além da physis, ou além da aparência, ou além daquilo que se mostra e vige. A metafísica pressupõe o ser em outro lugar, e desde Platão, então, né, o ser é a ideia, a noiesis. A noiesis que a gente acabou de aprender. Noiesis, né? Noiesis como ato da consciência, mas a noiesis como sentido, como conceito puro que guarda e porta o ser das coisas. E é o ser das coisas. Aquilo que se mostra tem um correlato mais puro em outro mundo. Essa é a noção Platão de mundo das ideias. Existe um mundo com as coisas perfeitas, com os entes perfeitos que moram lá, e esses que nós vemos, esses que aparecem para nós são os imperfeitos, né? São aquilo que o Platão já colocava, né? Parte da doxa. A doxa lida com aparência, com o imediato. Só o logos pode chegar. O logos leva a ideia e, portanto, leva ao ser. Então, é o acesso que eu tenho ao mundo das ideias, é a lógica, é a razão que vai elevando, saindo da doxa para chegar
A noiesis é o conhecimento puro e verdadeiro, que se traduz num conceito, esse conceito que diz respeito ao ser das coisas. Essa é uma ideia do pensamento metafísico que se constrói desde Platão e que, de algum modo, permanece, né? De algum modo não, de vários modos, permanece nos paradigmas, na forma da gente pensar, naquilo que nós acabamos de falar lá na fenomenologia, que é o mundo natural. Está naturalizado ser de alguma forma, né, como o sendo metafísico, como sendo além da física. Lembre que nós dissemos sobre dúvida metódica de Descartes na outra aula. A dúvida metódica ela tem o seguinte princípio, o método cartesiano. É preciso e necessário duvidar de tudo que aparece. À medida que o pensador duvida daquilo que aparece, tudo que se afirma necessita ser provado. Sendo provado, eu já denego a função, né, da minha percepção, do meu modo de estar no mundo, como não válida em função, né, de uma prova, nesse sentido que mais evoluiu na modernidade, é a prova matemática dos entes, é a prova experimental desses entes. Então, a verdade, né, por mais que eu afirme uma determinada coisa, baseado na minha experiência, baseado naquilo que a fenomenologia chama do apodídico, né, naquilo que é evidente por si mesmo, eu preciso prová-la para a ciência. E isso nos segue até hoje. É interessante, né, que a ciência experimental ela não tem claro, por exemplo, uma explicação da forma como ela, né, coloca suas explicações a partir de correlações, estabelecimento de causa e consequência, por que a gente chora, né? Assim, por que a gente chora? A ciência sabe quais glândulas são usadas na hora de chorar, sabe, de alguma forma, as secreções, o tempo, etc., né? Tipo de que são formadas as lágrimas, mas ela não tem ali o sentido do choro, porque a ciência experimental vai ver na natureza todos os aspectos relacionados como funções, né? Então, o sentido do choro escapa à visão funcionalista de mundo. Por isso, ela não tem uma explicação. Se determinados órgãos, e para que serve, ela consegue estabelecer, por exemplo, uma relação funcional entre o miocárdio e o resto do corpo, né? Ou por que o coração acelera em determinados momentos, ou fica lento, ou se lentifica em outros, mas ela não consegue estabelecer uma relação funcional, né? Por que ou de que forma e para que servem as lágrimas. Então, se a gente não sabe para que sabem as lágrimas, em termos fenomenológicos, a gente sabe o sentido de cada lágrima, né? O motivo de cada lágrima. Isso é captado por uma experiência humana, uma experiência apodídica, né? Evidente. É quando eu escuto alguém dizendo, né, porque chora, né? Ou quando eu percebo aquele choro dentro de determinado contexto. Isso não é captado por uma observação, uma prova ou um experimento. Isso é captado pela função da empatia, né? Pelo meu contato interhumano. Então, só para vocês terem noção assim, do plano do pensamento metafísico que coloca o ser para além da física ou da aparência, ou daquilo que se mostra, ou é captado apodidicamente, é captado apodidicamente, não tem um lugar, né, nesse pensamento, ou se tem um lugar, é um lugar especulativo, um lugar teórico,
porque o pensamento metafísico, todo o mundo da essência, né, que leva ao ser, pensamento metafísico, ele não está no plano do sensível, está no plano do suprassensível. E os meus sentidos não acompanham, mas a minha razão, logos é o exercício da razão. É a razão que me leva ao plano do suprassensível do ser, né? No mundo das ideias platônico. O mundo da física, do qual partem os pensadores cosmológicos, né, como Heráclito, é aquilo que é captado já por mim, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu estou imediatamente posto a. Não frente a, né, mas em. É a parte de que eu faço, tenho uma relação direta. Se existe algo, esse algo faz relação direta comigo. Ele é captado, eu estou inundado de mundo, né? Porque o mundo e eu somos isso que já está sendo, não algo que se especula que exista de um outro lado, né? Acima, né? Desse mundo, para além daquilo que eu consigo ver, captar, sentir e pensar. Se eu penso a partir desse mundo, eu penso nesse mundo. Eu não penso fora, né, da esfera do mundo, da esfera da mundanidade. Essa é a reivindicação e a crítica do Heidegger. Né? Uma reivindicação que ele vai tecendo. Com a influência, acho que vocês já perceberam a forte influência, a forte relação que tem isso que nós estamos falando com as aulas que acabamos de ter sobre fenomenologia. A diferença que está acontecendo aqui é que nós não estamos visando os fenômenos apenas, não estamos aqui tratando de um método. Né? Nós estamos pegando todo esse achado, esse método fenomenológico que foi feito para esclarecer ou como complementar as ciências que estavam surgindo, né? Principalmente a ciência experimental, né? Ela já coloca, o Heidegger coloca em outro lugar, né? Ele coloca na questão da noção da ontologia, ou seja, a preocupação do Heidegger é o estudo do ser. Ciência, vamos dizer, segundo esse pensador, esquecida, né? Que foi de algum modo subsumida pela tradição do pensamento metafísico que vem desde Platão. A tradição do pensamento metafísico que vem desde Platão traz para o conhecimento, para a tradição do conhecimento, né, uma ideia de ser, e com isso uma questão, uma noção do que é o real, do que é o falso, do que é o verdadeiro, do que é o certo, do que não é, sob uma égide metafísica. Ou seja, ela vai se promulgando de alguma forma com uma negação do mundo, porque ela perdeu quando a metafísica resolve a questão do ser dessa forma, ela leva também a um esquecimento sobre a questão do ser. A metafísica responde ao ser e faz com que o pensamento filosófico, ele dê como pressuposto um ser dado sobre todos os entes. Difícil, né? Assim, de captar isso de uma tacada só, mas vamos pensar isso melhor. Né? Os entes são todas as coisas que nos cercam e qual nós já estamos, né, embutidos, sem a caracterização ou sentido que possamos dar a essas coisas. Todo ser, né, toda forma da gente dizer ser,
por exemplo, se eu falo que esse lápis é algo, o ser que eu vou falar dele é referente ao ente lápis, a coisa lápis que está aqui. Né? E esse lápis vai ser personagem de todas as aulas que eu der, porque o exemplo mais imediato que eu tenho aqui perante a mim é o lápis. Eu qualifico, né? Eu dou sentido a ele, eu falo esteticamente o que ele pode ser, se ele é bonito, se ele é feio, falo que ele está mal apontado, precisava de um apontador. Isso tudo qualifica ou dá o ser desse lápis que eu apresento a você, inclusive a palavra lápis faz parte do ser desse ente. Todo ser é um ser, ou seja, se recorre a alguma coisa. E essa coisa ela não é predada senão pelo próprio ser, ou pela própria qualificação que eu faço do lápis. A gente viu isso no estudo que a gente estava fazendo de Russell, né? Que quando se forma o noema se forma a partir de um modo de relação intencional que eu tenho para com o real, né? Com aquilo que me cerca. Então, pensando em heideggerianês, quando se forma o noema, nós estamos falando de um ser dos entes. Ou seja, o ente é aquilo que está aqui, né, concretamente. O ser desse ente, ou aquilo que ele é correlato àquilo que o Russell chama de noema, porque é aquilo que já aparece no universo humano, é parte do universo humano. E aí entra essa questão, né? Porque qual que é o grande problema da metafísica? É que a relação com o ser, ela esquece da questão do ser e pressupõe um ser para os entes, sendo que os entes, o ser acaba se tornando igual ao ente. Mas o Heidegger está chamando uma atenção. Isso é parte do pensamento metafísico, tá, gente? Para a gente não achar que é isso que o Heidegger está pensando, mas é isso que ele está criticando. Pressupõe o ser para os entes, iguala o ser ao ente, mas o Heidegger está reivindicando diferença ontológica que desiguala ser de ente. Desigualando ser e ente, nós conseguimos recuperar a questão de ser, do ser, porque o ser não é pressuposto nos ausentes. Vou dar exemplos concretos, né? Quando eu entendo o outro ou alguém na clínica a partir de um conceito psicológico, eu estou pressupondo que esse conceito psicológico é o ser daquilo que é a pessoa. Mas o conceito psicológico, ele nada mais é do que uma maneira, né, de dar uma qualidade ou dar um sentido a um ente que vai depender essa qualificação, né, ou esse sentido que eu for dar da forma como esse ente aparece para mim, da forma como eu me relaciono com ele. Antes de dizer que determinada coisa é aquilo ou aquilo outro, cabe-se, o Heidegger vai retomar um lugar em que a possibilidade e a necessidade de que alguma coisa seja algo ou não que é o centro da questão. É o centro que o pensamento metafísico, como pressupõe ser a todos os entes, ou pressupõe um ser já pré-determinado para todos os entes, esquece que, para que essas coisas sejam, tem alguém que as qualifica como tal, ou que pergunta pelo seu ser como tal. E esse alguém, né, não sei se é o termo mais rigoroso, porque é muito difícil ser rigoroso para falar de Heidegger, porque ele
ao fazer essa crítica tão forte à metafísica, ele acaba ameaçando a palavra metafísica, ameaçando toda, né, a estrutura semântica da metafísica, ou a estrutura de pensamento metafísico, que é muito presente no mundo cotidiano da era em que nós vivemos, o século XX, né? Ou, e, portanto, já estão quase que naturalizadas na nossa vida cotidiana. Assim, o Heidegger nos convida a falar um heideggeranês, né? Assim, quase que um outro idioma, para poder falar dele. E por isso, assim, o lugar que eu falei no início, né, dessa possibilidade de oferecer uma nova ideia, uma nova antropologia, alguns vão querer assim, outros não, nós não vamos estar nessa querela, né? Mas uma nova compreensão, achei que as dissidências heideggerianas vão resolver isso, ou vão concordar com isso, que essa nova possibilidade de se pensar o homem, a possibilidade de se pensar o homem, o humano, né, como outras possibilidades de se pensar o ser. O humano, antes de ser algo, ele é uma pergunta sobre algo. O, o ser que é aí, o ser que é enquanto situado, o ser que é enquanto espacializado, né, o ser que é enquanto temporaliza, ele é uma abertura. Não, um ente prévio, que já sabe o que é difícil de explicar. Né? Quadro. Nós temos que essas aulas não devem, né, durar muito, para que vocês possam absorver, aprendendo. Quando a gente chega, quando o Heidegger chega, e essa aula é só uma introdução de temas, né? Vocês viram que não são muito fáceis. Quando o Heidegger chega a essa precisão de conceito, né? Assim, um ponto de partida no qual ele vai poder pensar o conhecimento, pensar a realidade humana, pensar o ser do humano, nós estamos diante a um pensamento muito distinto, que nos coloca num lugar de uma abertura inicial. Né? É como se, de algum modo, o Heidegger radicalizasse essa primeira ideia da fenomenologia para chegá-la naquilo que é mais importante, né? O que é o mais fundamental, segundo o pensamento dele, que é a ontologia fundamental, ou seja, fundamentar a ideia do que é, né? Do ser. Isso é muito radical, isso é um nível de radicalidade tão grande porque aqui nós estamos trabalhando com a ideia de Deus, com a ideia do todo, com a ideia do real, com a ideia do, do mais puro, né? Que a gente, do mais fundamental que das nossas formas de conhecimento, e isso vai ter, então, muita consequência, por exemplo, para nós, para a psicologia, uma vez que nós vivemos uma polissemia conceitual, né, das diferentes abordagens, das diferentes linhas que nós temos, e todas elas, de alguma forma, se mostram precárias e limitadas frente a essa primeira pergunta, que é a pergunta fundamental, que é a pergunta do que é o ser humano. Todas elas tentam responder, né, mas a partir do pensamento do Heidegger, nós podemos dizer que nenhuma delas vai poder, de alguma forma, precisar uma antropologia, né, que
reúna o homem em sua totalidade, porque a realidade do homem é justamente uma abertura para essa totalidade, né? Uma abertura para encontrar essa totalidade. Nós estamos falando de uma abertura prévia, de uma condição em que não há uma pré-definição ou algo que nos faça pensar no homem como uma coisa entre outras coisas, né? Regidos pelas mesmas leis das coisas, como que é alguma psicologia, né, de origem mais comportamental, ou por leis mecânicas, né, hidráulicas, como sugere a psicanálise freudiana. Por isso que ele vai ser tão importante para a psicologia, porque vai lidar, né, vai trazer para o pensamento, somente dos psiquiatras, que lidam com humanos em situações limites do ponto de vista existencial, do ponto de vista de saber quem se é, ou de perguntar sobre o seu próprio ser, ou de relativizar a ideia, o real, né, do que é o mundo. É uma base muito interessante para se pensar. É uma base muito interessante porque desde o conceito de Dasein se promove uma Daseinsanálise, né, que é algo que é possível, então, uma ferramenta de compreensão possível para a gente chegar a entender de alguma forma a estrutura, né, das possibilidades de ser aí do humano, e com isso nos aproximar daqueles estados em que muitos de nós, né, calcados ou já prisioneiros de um mundo real ou pressupostamente real, um mundo que nós cremos como real e objetivo, né, nos aproximamos daquele que duvidam, daquele que não vê, daquele que negam as objetividades desse mundo. Enquanto isso os levam a essa abertura, que é, ao mesmo tempo que é angustiante, também vazio, criador de possibilidades, né, da própria existência. Vamos parar hoje por aqui, tá? Porque nós temos muita coisa para falar ainda. Vamos aos pouquinhos se habituando com esse vocabulário, se habituando com esses termos. Enquanto a gente tiver essas aulas assíncronas, eu vou bem procurar ser mais didático, pausado possível, tá bom? Um abraço a todo mundo, espero postar e postando aulas, né, nesse momento que eu estou vivendo aqui, né, de nascimento, de vida nova que chega, de outras possibilidades e aberturas, né, e vocês vão me acompanhando, né, isso não vai deixar que vocês acompanhem essas aulas por aí. Até mais então, até breve, até a próxima aula.